Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Leis Murato e eu tô com a nossa convidada Michele e com o nosso intérprete de Libras, o Alex. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Michele, por aceitar o convite e Alex por deixar a nossa live mais acessível. Então, o tema de hoje vai ser sobre a maternidade e educação especial. A Michele, ela é mãe e professora da Duda, né? Uma menina muito especial. E ela vai contar para a gente um pouco da história dela na educação e na maternidade. Michele, me explica, conta para todo mundo, começando do zero, como é que foi a tua primeira experiência com essas pessoas especiais? Começar a buscar lá atrás, então. Bom, quando eu tinha 16 anos, eu vi uma reportagem na televisão que falava a respeito de um abrigo de crianças especiais. Esse abrigo ele estava passando por necessidade e precisava de uma reforma no prédio. Aí, não sei porquê, aquilo ali me chamou muito a atenção, eu fiquei encantado pelo comercial e resolvi ajudar. Aí peguei umas roupas, peguei alguns alimentos em casa, montei um sacolão gigante e fui eu lá com 16 anos naquele abrigo entregar para as crianças, né, para as pessoas especiais. Quando eu cheguei lá, eu fui tomada por não sei, assim, foi um encantamento que eu tive. Eu fiquei apaixonada pelo lugar, eu fiquei apaixonada pelas pessoas, tinha muito voluntário lá ajudando e eu perguntei se eu podia ajudar. E prontamente eu pude ajudar, e me disseram, olha, de repente tu ajuda aqui essa menina, tal, dá comida para ela. E eu fui. Eu me lembro até hoje, o nome dela é Paulinha, já era adulta, ela tinha 20 anos, e eu fiquei encantada. Aí ali eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas especiais. Fui, aí passou o tempo, me formei e entrei para a faculdade. Me formei no segundo grau e entrei para a faculdade. E eu digo até hoje, né? É muito engraçado que as pessoas da minha idade, com 16 anos, elas iam para festa, iam para praça, iam para vários lugares onde elas se juntavam com os amigos. Eu ia para esse local, onde eu queria ajudar as crianças especiais. Isso E foi determinante para a tua escolha da tua formação, né? foi porque daí eu resolvi fazer faculdade de pedagogia para trabalhar com pessoas especiais. Tanto que o meu TCC, ele foi baseado em cima também de muita informação que eu coletei dentro da APAE com crianças com síndrome de Down, né? Então, eu fui trabalhar como voluntária em vários lugares onde tinham pessoas especiais, não só crianças, mas adultos também. E eu fui indo nessa forma, cada vez mais aparecia no Face um pessoal disse, olha, a gente vai fazer um movimento nesse sentido em tal lugar. Eu me metia, eu ia. Eu não queria saber se eu conhecia alguém lá ou não, eu simplesmente ia. E na faculdade o negócio foi tomando mais corpo, foi tomando mais volume. E eu fui me encantando cada vez mais pelas pessoas especiais. Porém, a minha ideia de trabalhar com pessoas especiais, na época, era trabalhar com pessoas com deficiência intelectual. Não deficiência física, mas a intelectual. Porque quando eu tinha 19 anos, eu vi pela primeira vez uma criança... Naquele momento da... Oi? Tá falhando o teu áudio. Naquele momento da faculdade, tu já começou a perceber... Na faculdade, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com crianças que tivessem deficiência intelectual. Porque com 19 anos, eu conheci uma criança que tinha sofrido um acidente, né? Ela foi atropelada e ela não tinha mais os membros inferiores, né? A partir do joelho. E aquilo ali, com 19 anos, eu achei chocante para mim. E achei que eu não conseguiria trabalhar com crianças assim. Então, eu parti para uma outra parte, que seria intelectual, com crianças que tivessem autismo, que tivessem Down, mas sempre com crianças especiais. Quando eu tive a minha primeira filha, com 29 anos, a Rafaela, eu acabei me afastando um pouquinho desse trabalho voluntário que eu fazia, porque eu era uma mãe de primeira viagem, então eu não conseguia administrar ainda o tempo naquela época, a maternidade e o voluntariado, e acabei me afastando. Eu tinha 29 anos quando eu ganhei a Rafa. Com 31 anos, eu tive a Eduarda.
E aí começou a maternidade especial. Porque a Eduarda, ela veio para mim como um grande presente, assim. Nasceu bem, a gravidez bem, tudo tranquilo. Não tive problema nenhum, aparentemente, né, na época. Não tive o Apgar dela ao nascimento, e o Apgar é a nota que o bebê recebe quando ele nasce. E o Apgar da minha filha foi 10 e 10. Então, também não tive intercorrências no parto. Quando ela tinha alguns meses ali de nascida, que é quando o bebê começa a ganhar movimento, foi quando eu comecei a perceber que o lado do corpo da minha filha, ele não se movimentava tanto quanto o outro lado dela. E eu comecei a perceber também que o tônus muscular dela, das pernas, ele era mais fino do que o da primeira filha. E como eu já tinha, nessa trajetória, dos 16 aos 31 anos, eu já tinha muito contato com crianças especiais, muito, de verdade, eu comecei a perceber que ela se assemelhava muito às crianças com quem eu trabalhava no voluntariado. E como é que foi para ti esse cair a ficha, assim, que a Duda poderia ser uma criança especial? Como é que foi para ti e para a família? E entender que vocês, muito provavelmente, teriam uma pessoa especial em casa. Pois é, foi muito, para mim, assim, foi muito natural quando me deram o diagnóstico correto, que era a paralisia cerebral que ela tinha. Mas até chegar nesse diagnóstico correto, foi uma sucessão de coisas que me aconteceram que isso sim me puxou muito para baixo. Por quê? Eu percebi que a minha filha, ela era diferente. Até aí, ok, vamos investigar. A pediatra dela sempre diz assim, Michele, tu não pode comparar uma criança com a outra, tem desenvolvimentos diferentes, existe uma curva de crescimento, a tua filha tá dentro dessa curva um pouquinho aquém, mas ainda mesmo assim, né, ela tá dentro de uma curva. Beleza. O tempo passou, a Eduarda, ela não caminhava, ela estava com um atraso no caminhar, um atraso de fala. Aí, um dia eu marquei pediatra, e no pediatra eu falei, disse, olha, a minha filha, ela é diferente. Eu sei que ela é. Então, eu quero um encaminhamento para uma neurologista. Para mim, bater o martelo e fechar que ela é ou não uma criança com necessidades especiais. A pediatra concordou comigo que realmente tinha uma coisa diferente, né? Foi na troca de pediatra que eu consegui esse encaminhamento. E aí eu fui para o neurologista. 1h20 de consulta. Com o neurologista, vários testes. E eu me lembro que a Eduarda estava só de fralda, assim, e eu estava vestindo ela e guardando as coisas dentro da bolsa dela. Ela tinha 1 ano e 10 meses. Até quem me levou nessa consulta foi meu cunhado, na época. E quando eu estava vestindo a Eduarda, a neurologista me olhou e disse assim, olha, mãe, eu tenho quase certeza que a tua filha tem um tumor cerebral de crescimento lento. E eu preciso de uma ressonância magnética para fechar esse diagnóstico. Aquilo me caiu com uma bomba, assim, no coração. Porque o que tu imagina? Que tu vai perder a tua filha. E aquilo ali, para mim, foi avassalador. Aquilo ali foi avassalador. Foi quando eu fui, assim, jogada no fundo do poço. Quando uma pessoa te diz, eu tenho quase certeza, eu só quero esse exame para comprovar, para testar que eu tenho certeza disso, aquilo ali foi muito cruel, assim, foi punk na época. Beleza, fiz a ressonância magnética, o resultado do exame demorou 20 dias para ficar pronto. E aí, nesses 20 dias, tu não dorme, tu não vive. Porque eu tinha um outro bebê, que era a Rafa, que na época tinha 3 anos a Rafa tinha na época. Elas têm uma diferença de idade, assim, de 2 anos e meio, uma para outra. Então, a Rafa tinha um pouquinho mais de 3 anos. E eu peguei aquele exame, no dia que o exame ficou pronto, do local do hospital onde eu fiz o exame, que eu peguei o resultado, até a consulta, até onde fica o consultório da médica, da neurologista, demora algo em torno de
20, 25 minutos caminhando, assim, né? Faltavam 10 minutos para fechar a clínica dela. Eu peguei aquele resultado do exame e fui para a parada do ônibus. Chegando na parada do ônibus, eu olhei assim, eu disse, não vou conseguir tempo. Se eu esperar o ônibus, eu não vou conseguir tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela pastinha, atravessei a bolsa no corpo e comecei a correr. Eu parecia uma louca correndo do centro de Porto Alegre, de uma ponta a outra, para botar aquele exame na mesa da médica. Faltando 2 minutos para ela fechar o consultório, eu botei o pé na porta e olha, eu trouxe o resultado. Olha para mim, porque eu preciso saber o que ela tem. Aí ela me olhou e disse assim, olha, o que ela tem é sério, porém não é grave. O que a tua filha tem não é um tumor, como eu imaginava, é uma paralisia cerebral. E eu, sabe, dei aquela respirada, porque daí eu sabia o que fazer, porque eu já tinha a experiência para saber o que fazer. Só que no dia que ela me disse que a Eduarda tinha um tumor cerebral, eu não esperei vir o diagnóstico correto. Eu chamei toda a minha família, eu liguei para minha mãe, para o meu pai, liguei na ocasião para minha sogra, para o meu sogro, pedi para todo mundo vir aqui. E aí estava todo mundo sentado na sala, porque é aquela coisa, te dói ter que falar isso, né? E eu tinha quase a certeza que eu iria perder minha filha, né? Dado o possível diagnóstico dela. Então eu botei todo mundo na sala e eu queria falar para todo mundo de uma vez só, para não ter que estar repetindo para todo mundo. Revivendo a dor, né? Exato. Aí eu botei todo mundo na sala e eu falei, disse, ó, a Eduarda, ela tem possivelmente esse diagnóstico. Eu me lembro que, assim, quando eu saí do consultório da médica com esse possível diagnóstico, o meu cunhado, ele tinha parado 2 quadras antes do consultório da médica, porque não tinha lugar para estacionar ali perto. Então, e isso é numa avenida bem movimentada. Quando eu terminei de vestir a minha filha na ocasião, eu peguei ela num braço, peguei a bolsa dela no outro e peguei a solicitação do exame. Eu não sei te dizer se tinha sinal vermelho, se tinha sinal verde para mim atravessar as vias. Eu não sei te dizer se algum carro freou em cima de mim, se alguém buzinou, se alguém falou alguma coisa. Eu não sei. Porque eu sentia formigada, a raiz do cabelo, a ponta do pé. Eu fiquei simplesmente paralisada, assim, de tamanho pânico que eu fiquei. E cheguei no carro e meu cunhado me perguntou, e aí, como é que foi a consulta? E a única coisa que eu consegui dizer para ele na ocasião foi tudo bem. E eu vim do consultório da médica até a minha casa, muda, porque eu não conseguia falar. E quando eu falei para todo mundo, aí sim, à noite, quando eu reuni todo mundo e falei qual era o possível diagnóstico da Eduarda, eu me lembro que o meu irmão, ele levantou do sofá, ele me abraçou e disse assim, o que a gente precisa fazer? Eu disse, eu não sei, porque eu não sei ainda o que ela tem. Isso é um talvez ela tenha um tumor. E aí o meu irmão disse assim, não importa o que ela tem, a gente vai fazer a coisa dar certo. Bom, não preciso te dizer que o meu irmão, ele é tindo das minhas 2 filhas, porque ele é uma pessoa encantadora, ele é uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? E quando veio o diagnóstico correto, a primeira pessoa para quem eu passei esse diagnóstico correto foi para ele. Porque ele, eu sei o tanto do desespero que ele tinha, tanto quanto eu estava desesperada, para ter esse resultado em mãos. Bom, resultado em mãos, o que nós vamos fazer agora? Né? Por mim foi tranquilo esse diagnóstico, porque como eu te falei, eu já estava dentro desse movimento de crianças especiais, tinham 15 anos, então foi tudo bem, sabe? Foi, vamos lá, eu sei para onde ir, vamos lá. Eu queria te perguntar uma coisa que é, quando a gente conversou, tu havia comentado que as pessoas da tua própria família, quando tu desconfiou do diagnóstico da Duda, começaram a achar que por tu trabalhar com crianças especiais, tu estava, tipo, achando que Sim. Poderia ser algo da tua cabeça, né? Exatamente. E como tu lidou com isso de tipo, gente, não, eu não tô, não é da minha cabeça, né? Acontece. Sim, a Eduarda, assim, quando eu comecei a perceber que ela tinha um lado do corpo que movimentava menos que o outro lado do corpo, eu falei para todo mundo, eu disse, é diferente, ela tem
ela tá tendo um desenvolvimento diferente da Rafa. Eu usava a Rafa como parâmetro para as outras pessoas da família entenderem, né? Eu dizia, ela tem um movimento de um lado diferente do outro. Ela é mais lenta, ela não tá falando ainda, ela não tá caminhando ainda. Então, eu tentava mostrar para as pessoas, porque não tinha como dizer assim, eu vi lá no abrigo uma criança especial que era igual a minha filha. Eu tentava fazer com que elas entendessem isso. E aí, todo mundo da minha família, assim, sem exceção, dizia, não, tu tá querendo achar pelo em ovo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tu tá querendo colocar em prática tudo que tu viu na faculdade e na tua filha. Então, até amigos próximos, né, falavam muito isso, assim. Aí, o que eu fiz quando eu marquei a pediatra? Eu não falei pra ninguém. Eu fiz tudo, assim, praticamente quem sabia que eu tava indo num pediatra pegar um encaminhamento pro neurologista e quem sabia que eu tava indo pro neurologista? Ninguém, né? Só o Rafael, né, meu marido na época, ele sabia aonde eu estava levando a Eduarda, eu conversava com ele, falava que não era natural aquilo ali, que alguma coisa de diferente tinha na Eduarda e que a gente precisava fazer o negócio acontecer e vir um diagnóstico correto, né? Não foi fácil, assim. Não foi fácil para ninguém da família receber o diagnóstico de que a Eduarda era especial. Saber que ela do diagnóstico, depois do diagnóstico, quando... Tentar entender o que aconteceu e foi para onde, para que lado? Como eu já mais ou menos tinha aquela noção do agora para onde eu tenho que correr, eu peguei o diagnóstico dela, o encaminhamento para fisioterapia, entrei em contato com a ACD na época, né? E aí eles me disseram, olha, para te trazer o encaminhamento para cá, para ela ser encaminhado para cá, tu tem que fazer esse procedimento. E eu, certo. Vamos começar então. Aí foi onde eu comecei a fazer todo o movimento para ela conseguir entrar na ACD, porque lá ela teria o acompanhamento completo do que ela precisasse, né? Porque ele é um lugar onde tem assim uma estrutura muito boa para que ela consiga fazer as fisioterapias todas dela, né? Todas as terapias, né? A tua reação foi mais tranquila, até porque tu já trabalhava, já tinha experiência com voluntariado com as crianças especiais. E como foi a reação do Rafael, do pai da Duda? O Rafael, ele ficou assim... Como é que eu posso explicar? É uma situação que tu não consegue... só vivenciando mesmo, assim, para ter uma ideia do que tu sente. Mas o Rafael, ele tinha aquela... Todo mundo tem aquela coisa do meu filho vai crescer, vai assim, vai assado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No momento que tu diz assim, não, peraí que eu vou botar uma vírgula aí nesses teus planos, que não é bem assim que vai acontecer. O Rafael, ele realmente ficou muito chateado, foi com o principal diagnóstico, né? Aliás, o início do diagnóstico, que talvez fosse um tumor. Quando veio a informação de que seria uma paralisia cerebral, ele respirou aliviado, porque a gente não perderia ela. Sim. Mas ele sabia que viria um trajeto muito árduo para percorrer com ela. Nesse intervalo, assim, entre dar um encaminhamento, entre encaminhar ela para a CD e conseguir as terapias da CD, durante esse período, a gente acabou colocando ela numa ecoterapia, que foi até uma solicitação da própria neurologista dela na época, que disse, olha, coloca ela na ecoterapia enquanto vocês estão aguardando a ACD, porque a ecoterapia vai fazer muito bem para ela, tudo, né? E foi, assim, visível, porque a Eduarda, ela não caminhava, a Eduarda, ela não falava pouco, assim. Caminhar sozinha, ela ainda não caminhava, ela caminhava só se segurando e caía bastante, muito mesmo. E aí, quando a gente colocou ela na ecoterapia, foi onde ela teve o primeiro boom de desenvolvimento. Acho que 2 semanas depois da ecoterapia, ela já começou a conseguir firmar o corpo de pé, sem se apoiar em nada, e dar alguns pequenos passos sem cair, sem perder o equilíbrio. Então, isso aí foi, assim, algo que a gente parou, a primeira vez que a gente viu ela caminhando, assim, meu Deus, todo mundo congelou e ficou parado olhando. Porque aquilo foi algo, assim, meio que divino, foi um presente. A paralisia da Duda
são vários tipos, né? A São. dela É a qual? paralisia cerebral atáxica. Tá? Ela não afeta os membros a ponto de paralisá-los, mas ela não tem equilíbrio corporal. Então ela cai muito fácil, ela tomba muito fácil, né? Ela consegue caminhar. Hoje a Eduarda ela tem uma vida assim, onde ela faz praticamente tudo sozinha que uma criança de 9 anos faz. Hoje a minha filha tem 9 anos e ela consegue tudo que é necessário para ela conseguir elaborar as atividades dela durante o dia, eu faço o possível para deixar ao alcance dela. Tipo, pratinhos, eu mudei os meus armários da cozinha para acomodar eles embaixo. As coisas que ela gosta de comer estão todas na parte de baixo. Então ela consegue chegar até o armário, abrir, pegar, servir, pegar um pote, servir o que ela quer, geladeira, a mesma coisa. Então, tudo dentro da cozinha foi transformado de uma maneira que, para a altura dela, ela consiga ter acesso sem que ela precise me pedir para pegar isso para ela. E a Duda também, com 2 anos e pouquinho, ela teve um acidente, né? Teve. E eu acho que esse aí foi o... A paralisia cerebral, eu acredito que não tenha sido o grande baque das nossas vidas, da família, né? Mas eu acho que esse acidente ele foi meio que um divisor de águas, porque daí a gente percebeu que o caminho seria um pouquinho mais árduo do que a gente imaginava que fosse. A Eduarda, ela tinha um desnível no chão, no mercado onde a gente foi. E a Eduarda, ela sempre teve uma personalidade muito forte, assim, de tipo, independente mesmo. Eu faço, eu quero, eu vou conseguir sozinha. E isso sempre foi muito estimulado por mim, que ela tente até ultrapassar o limite dela, ou até o limite dela, mas que ela não simplesmente se baixe e diga não consigo ou não vou fazer porque eu sei que não vou conseguir. Então sempre foi muito estimulado. E quando a gente foi nesse mercado, ela tinha 2 anos e 11 meses, e ela tinha um desnível no chão, eu dei a mão para ela e disse, vem, que eu te ajudo, e ela puxou muito assim, não, eu vou sozinha. Ela fez aquela coisa do tipo, eu vou sozinha. E com isso, como ela não tem equilíbrio, ela foi de costas, caiu, tentei pegar ela, mas peguei tempo, peguei ar, né? Não consegui. E ela bateu a cabeça no chão. Ela teve um trauma craniano. Foram 2 dias de UTI do pronto-socorro. Graças a Deus não criou coágulo nenhum. Foi terrível, assim, porque nós chegamos em casa com a Eduarda e ela, no momento, a gente saiu do mercado, a gente já estava voltando para casa, né? Então, quando a gente chegou em casa e eu desci do carro com a Eduarda no colo, eu senti o corpo dela pesar. Eu disse, não, vamos pro médico. Aí o Rafael, na época, disse, tá, então vamos para esse posto que tem aqui perto de casa para ver o que ela tem. Chegando no posto, eu desci com ela do carro e aí a Eduarda meio que desmaiou no meu colo, assim, eu senti ela se amolecer. E o próprio segurança que estava na porta, ele viu isso acontecer e aí ele disse, o que aconteceu? Eu disse, ela caiu e bateu a cabeça. Ele disse, não, passa direto. Passei com o pediatra e o pediatra disse, pode ser só uma dor, né, vamos dar uma observada, vamos sentar aqui. No que ele disse, vamos observar, ela já começou a ter vômitos e aí ele disse, não, isso é um trauma, vamos para o hospital. Aí disse, puxa vida, né, tá, vamos para o hospital. Aí cheguei no hospital, ressonância magnética e vamos ver o que aconteceu. Ela teve uma fissura craniana. 2 dias na UTI, no pronto-socorro pediátrico. Aí o médico disse, olha, não criou coágulo, vamos dar alta para a Eduarda. Se tu observar alguma coisa diferente do que ela já tem, aí tem que procurar o médico. Isso ok. Viemos para casa, vida seguiu normal. 30 dias exatos depois da queda, a Eduarda começou a apresentar nistagmo, que é o olhinho mexer. Não para. De novo, ela só tinha uma fuga rápida, assim, de olho, e eu comecei a observar, e aí eu falava, disse, ela tá mexendo o olho. Só que era uma coisa tão rápida na ocasião,
que ninguém percebia, nem na escola se percebeu isso, né? Na época ela ficava em escolinha. Eu disse, gente, vocês estão percebendo o olho dela mexer? E as professoras, não, a gente não percebe. Eu disse, gente, mas eu vejo, eu tô olhando para ela, às vezes eu vejo o olhinho dela fazer aquela fuga. Aí uma semana depois que eu comecei a perceber esse olhinho fazendo uma fuga, aí o olho dela começou a mexer de verdade, e ele não parava mais. Mexi muito rápido, assim. Fomos ao oftalmo, vimos tudo que estava acontecendo, nos encaminharam para neurooftalmologista, e aí o médico pegou e nos deu o diagnóstico, olha, baixa visão. Ela teve uma perda visual. Porque no trauma craniano afetou bem o campo visual da Eduarda. Então, ela tem baixa visão. E agora? Aí foi aquela coisa, ok, paralisia, eu sei o que fazer, mas e a baixa visão? Eu nunca tive experiência com crianças com baixa visão. Isso aí foi algo assim que deu aquele baque maior. Isso deu um baque maior, assim. Porque daí a gente tinha que trabalhar o fato dela não conseguir ter uma localização visual como a gente tem. Bom, vamos seguir em frente, né? A gente tem que ir para algum lugar, a gente não pode ficar parado. Né? Ela precisa de mim, eu preciso dela, e a gente vai. Aí eu me lembro até hoje, Leise, que assim, eu não sabia o que fazer com uma criança com baixa visão, e eu estava lendo, eu estava pesquisando, porque eu gosto muito de estudar, então eu estava pesquisando e me inteirando muito sobre o que fazer, onde ir, como fazer. Aí um dia, eu sou muito fã do The Voice da Inglaterra, tá? E eu um dia estava assistindo The Voice da Inglaterra e apareceu a Andrea no palco. Uma voz de anjo. Uma menina linda. Uma voz assim, e eu fiquei encantada pela voz dela. Só que a câmera focava um pouquinho mais de longe, assim, e eu vi que ela tinha um óculos de lente bem grossa, assim, sabe? E eu disse, tá, né? Usa óculos. Mas tem uma voz linda, mas usa óculos, beleza, né? Foi quando ela foi passando, foi indo pra final, isso em 2013. Ou 2014, agora, do comecinho de 2014. Não me recordo muito bem. E eu cheguei assim, ela chegou até as finais, né? Até as semifinais. Quando ela chegou nas semifinais, aí eles contaram a história da Andrea. E a história da Andrea é que ela trabalha num banco, como auxiliar administrativa. A mãe dela acompanhava ela em todas as audições. E ela tinha baixa visão. Aí quando eu vi aquela menina independente, cantando num palco, mostrando que ela tinha baixa visão, mas que ela trabalhava como auxiliar administrativo num banco, eu olhei assim e disse, gente, é isso. A minha filha vai nesse caminho aqui. Eu não posso olhar para a Eduarda e ter um olhar de piedade para cima da minha filha. Não. Eu tenho que olhar para a Eduarda e dizer, vai lá. Vai que tu vai conseguir. Porque se tu não tentar, tu jamais vai conseguir. Então eu quero que tu tente. E aí eu tive a segunda virada de acompanhamento da Eduarda. E como fazer? E como fazer, Mi? Não entendi. Aqui estava atrasado o áudio, por isso que eu te atropelei, desculpa. E como fazer? Tu, como mãe, tu não quis esse olhar de piedade, né? Tu, como mãe, tu não quis esse olhar de piedade para Duda. Tu quis que ela, né, tenha o maior independência possível. Como fazer com que as pessoas enxerguem ela como tu enxerga? Para deixar ela tentar, para deixar ela experimentar. É difícil até dentro da família. Tá? É difícil até dentro da família. Porque assim, eu não vou dar comida na boca da minha filha. Eu não entro no banho com ela. Ela toma banho sozinha. Eu não vou arrumar o cabelo da minha filha. Ela pega a escova e ela vai tentar arrumar o cabelo dela sozinha.
E eu sempre falo para ela, filha, sempre que tu chega num lugar e as pessoas te tratarem bem, mas tu sentir que elas estão com pena de ti, mostra para elas que não precisa. Mostra para ela que tu tem capacidade. Mostra que tu consegue fazer as coisas de forma independente. E a Eduarda, ela tem isso muito Gente, a forte internet dentro aqui em dela. Porto Alegre hoje está um caos por causa do tempo. Eu conto com a compreensão de vocês, mas acho que daqui a pouco já vai dar. Teve temporal aí, então tá com problema em algumas partes de Porto Alegre. Ó, a Leise caiu. Bom, vou continuar explicando o que eu estava falando antes. Então, assim, eu falo muito para a Eduarda que ela precisa tentar, que ela precisa mostrar para as pessoas que ela é capaz. Na escola mesmo, a Eduarda, ela estuda, ela está na quarta série, aliás, no quarto ano, indo para um quinto ano ano que vem. Estuda em classe normal, com outras crianças, faz as mesmas atividades que as outras crianças. Ela consegue mostrar que ela é capaz. Ela faz aquele charme natural de deixar o lápis cair no chão e olhar e dizer assim, tu pode pegar para mim? Sabe, com uma carinha fofa. E aí todo mundo cola nessa cara e vai lá e ajuda ela. Mas quando ela não quer essa ajuda, ela consegue dizer para as pessoas, não, eu faço. Eu consigo pegar. Eu consigo calcular. E ela não gosta muito desse olhar que as pessoas têm, assim, de deixa eu fazer, deixa eu pegar, Ela consegue, de um jeito muito bonito, eu vejo a Eduarda conseguir mostrar para as outras pessoas que ela é um ser humano completo, dentro das limitações dela, ela é um ser humano que consegue. E a questão da estrutura, a estrutura do ensino para os especiais, como que está? É Porque eu complexo. sei, fiz até um vídeo esses tempos, né? Vários. Reclamando para a Secretaria da Educação. Eu tenho alguns vídeos assim que eu faço no Facebook, onde eu coloco os vídeos. Já fiz vídeo dizendo que é difícil conseguir vaga dentro das escolas. E é sentir na pele o que eu sempre via quando eu estudava na faculdade e acompanhava o processo de mães especiais para tentar colocar um filho dentro da escola. Eu via naquela época que o processo já era difícil. E aquelas mães às vezes chegavam chorando e diziam assim, eu não consegui, e abraçava, disse, eu tô tentando, tá difícil, me abraçava e chorava na época. Isso aí a gente tá falando de anos 2000, 2001, 2002 ali, e aquelas mães, eu já via o sofrimento daquelas mães, eu acompanhava e dizia, meu Deus, é uma crueldade gigante tu não conseguir uma vaga pro teu filho. E hoje eu sinto exatamente o que aquelas mães já sentiam antigamente. Eu me lembro que a Rafa, ela estudava numa escola, e a primeira referência que eu tive para colocar a Eduarda na primeira série, quando ela estava indo, foi na mesma escola da Rafa. Chegando na escola, eu marquei uma reunião com a psicopedagoga para ela me explicar como funcionava a educação especial dentro daquela escola. Para minha surpresa, ela disse o seguinte, a educação especial funciona assim. Tá travando? Tá falhando muito, a tua conexão tá travando. Tu tem 4G aí? Tenta ligar no 4G também. Deixa eu ver aqui. Eu tô pelo computador aqui, vou mudar aqui. Vamos ver se agora vai. Ai, caiu. Voltou. Agora sim. Antes estava falhando.
Daí eu te perguntei como é que é a questão da educação, porque tu já fez alguns vídeos, né, referente Sim. a isso, e daí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa realidade. Assim, ó, quando eu fui botar a Eduarda na primeira série, eu fui na mesma escola onde a Rafa já estudava. Marquei uma reunião com a psicopedagoga, ela me recebeu, e aí eu perguntei para ela, como é que funciona a educação especial aqui? E ela me disse assim, funciona da seguinte forma, quando eu tenho tempo eu vou lá na sala de aula, busco a criança e ela faz umas atividades aqui comigo. Aquela ali é a mesa, ela mostrou a mesa, aquela ali são as atividades, e é assim que funciona. E aí, nesse mesmo momento, passou a professora da minha filha, da Rafa, carregando um colega pela porta, levando, né, carregando não, perdão, mas levando um colega que era cadeirante na época. E aí a psicopedagoga pegou e disse assim, tá vendo aquela professora que passa ali? Tu acha que ela tem condições de alfabetizar uma criança especial? Aí eu olhei e disse, tá, mas aquela ali é a professora da minha filha. E ela disse, então tu já conhece, tu já sabe como é que é. Foi um descaso total, uma má vontade de falar comigo, uma má vontade de atender, de mostrar um bom trabalho. Eu já risquei aquela escola da ocasião do meu mapa e eu parti para a próxima. E assim eu fui indo. Foi uma peregrinação gigante e bem difícil. Então, todas as escolas que eu ia, eu saía das escolas e fazia um vídeo, ó, menos uma escola, porque também não que as escolas não aceitem, do tipo, de olhar para ti e dizer assim, olha, Lese, eu não vou aceitar aqui teu filho. Mas elas fazem assim, ah, pois é. Não, traz aí, vamos ver o que a gente faz. Então, tu já tem ali, nisso tu já tem uma recusa velada, né? E até tem um vídeo que eu fiz que eu falo, sabe? Você acha que é fácil conseguir vaga numa escola para criança? É muito fácil, mas quando a criança é especial, vai vendo. E eu estava no meio da chuva com um guarda-chuva e as escolas simplesmente colocavam 1.002 empecilhos para receber minha filha, sem nem ver a minha filha, sem nem saber o grau de deficiência da minha filha. Uma das escolas, inclusive, me disse assim, olha, eu não tenho mais vaga para crianças aqui especiais, porque para cada uma criança especial que eu aceito, eu não posso colocar outras 4 aqui na escola. Então não tenho mais. Então Vale uma mais coisa a assim, pena colocar as outras, no caso. é porque uma criança especial, ela demanda um pouco mais de atenção. Então talvez isso faça com que as pessoas se assustem e digam assim, meu Deus, vai vir aqui uma criança e eu não vou conseguir, vou ter que botar 5 outros profissionais aqui para cuidar dessa criança, quando na verdade tu nem observou, tu nem sabe quem é aquela criança. Cada caso é um caso, né? Realmente há situações que é muito complicado, mas tem outras crianças que nem têm uma deficiência tão grave, que têm uma autonomia, que quando a própria escola se nega a conhecer essa criança, fica bem complicado, né? Fica. E o mais interessante é quando tu diz assim, não, mas se tu for na escola tal, ela tem acessibilidade. Aí tu vai nessa escola tal, tem uma rampa e um banheiro adaptado. E só. Sim, isso é Isso um por problema si, de modo geral, né? As pessoas isso por acham que a si acessibilidade é somente para cadeirantes, quando na é verdade não. exatamente, sabe? Tu diz assim, não, aquela escola lá tem acessibilidade. Aí tá, vamos lá para tal escola. Aí tu chega nessa escola, tu vê uma rampa construída. Essa rampa vem da onde? Vem do chão de barro. Quer dizer, tu não tem nem um piso para conseguir acessar aquela rampa. Tá, e o que mais que ela tem de acessibilidade? Um banheiro adaptado. E, tá, o que mais? Mais nada. Tipo, é isso? E tu me diz que a escola tem acessibilidade? E não é um caso. Eu fui a várias escolas, eu acho que eu fui a 5 escolas que eram exatamente assim. Onde as pessoas dizem, não, tem acessibilidade. E aí, quando eu chego com a Eduarda lá, as pessoas dizem, pois é, acho que não dá, porque aqui não tem nem rampa. Então é difícil, assim. E tu tenta, de todas as formas, mostrar para as pessoas, no geral, que se tu der o mínimo para as pessoas especiais,
elas conseguem sozinhas se desenvolver ao máximo. Quando é complicado, né? É complicado negar o mínimo, né? E eu acho que também não é nem tão ao céu, nem tão à terra, né? É arrumar o meio termo. Porque também a gente tem que lidar com a nossa realidade. Não adianta de uma hora para outra tu querer exigir que todas as escolas tenham acessibilidade, tipo, para amanhã, porque isso não vai ocorrer. Até porque não há profissionais que entendam disso. Mas, no mínimo, um colégio por bairro, 2, que realmente seja, daí seja acessível mesmo. Que tenha os profissionais para todos os tipos de deficiência, né? Porque senão tu acaba pipocando, porque um tem uma rampa, daí o outro lá, não sei aonde, tem um computador com as letras maiores, e daí tu acaba... Não sei, o que tu acharia? Eu acho que prefiro ter digamos, centros, né? 2 escolas por bairro, digamos, que fossem acessíveis de fato, do que, de repente, tentar transformar todas em acessíveis, porque também, né, gera uma demanda. Eu acho que, assim, ó, aos poucos, eu acho que a gente pode ir indo. 1 escola, 2 escolas, e ir aumentando esse número. Porque as pessoas especiais, elas estão aí. É uma realidade. E essas pessoas, elas vão sair para o mercado de trabalho daqui a pouco. Essas pessoas, elas vão precisar pegar um ônibus para ir no médico, para ir até para lazer. Então... Exatamente. E é uma coisa que não prejudica, né? Se tu tiver uma frota de ônibus, mais ônibus, não precisa ser todos no início, que claro que o ideal seria, né? Meu sonho é Porto Alegre ser totalmente acessível, mas a gente sabe que a nossa realidade não dá no momento para te transformar de uma hora para outra. Mas se tiver mais números de ônibus, se tiver mais escolas, aos pouquinhos tu vai indo. Porque a escola acessível, ela não prejudica em nada pessoas que não precisam da acessibilidade, né? Então não é... Talvez no ônibus tu perca 2 lugares, talvez, que é o que fica a cadeira, né? Talvez, né? E ainda aquela coisa, talvez, né? Mas isso, o que é isso perto, né? Do bem que tu vai poder, de deixar as pessoas serem um pouco mais autônomas e terem independência, né? Porque é muito chato. Eu creio, daí é um achismo meu, ninguém gosta de depender da ajuda do outro, né? Ninguém... E quando eu falo depender, é naquele sentido assim, cara, eu poderia fazer sozinha. Eu não... Entende? Se tivesse condições, eu faria sozinha. Se tivesse uma calçada... como é que é o termo da calçada? Me fugiu agora. Calçada solidária. Calçada solidária. Se tiver calçada solidária, eu vou poder. Se tiver sinaleira com um som, o cego vai poder se localizar, saber que pode passar, sem ter que ficar perguntando para alguém que possa estar passando ali ou não, se já abriu o sinal, se já fechou o sinal, se ele pode, se ele não pode, né? São detalhes que tu muda a realidade das pessoas e faz com que elas realmente tenham independência e autonomia na medida do possível, claro, né? As pessoas, elas querem ter, as pessoas especiais, elas querem ter essa independência, elas querem ter essa autonomia, elas querem conseguir fazer as coisas sozinhas, né? Só que é uma realidade que hoje a gente enfrenta dentro da sociedade, que assim, muito se fala e pouco se faz. Se fala muito sobre acessibilidade, se fala muito sobre ter locais melhores para as pessoas que são cadeirantes, ou para as pessoas que são deficientes visuais, ou para quem tem paralisia cerebral. Se fala. Mas e na hora da prática, a gente não vê a coisa acontecer como deveria. E isso aí é muito ruim, porque tu cria uma expectativa numa pessoa que está ali realmente precisando. Poxa, eu gostaria muito que tivesse uma calçada solidária aqui para mim conseguir me guiar. E aí vem aqueles projetos e vem um monte de coisa e a tal calçada não acontece, o tal sinal sonoro no semáforo não acontece. E isso causa uma frustração muito grande. O tu não conseguir ser independente. E isso é muito complicado. E, assim, a gente falou de escola, a gente fala das calçadas solidárias. Claro, eu vivo mais dentro do universo infantil, porque eu tenho uma filha especial,
mas a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma calçada solidária. É isso que eu ia comentar, né? Exatamente. Eu posso citar o exemplo até da própria Eduarda. Na minha cabeça, eu já tinha o meu mundo pronto para acomodar uma criança com paralisia cerebral. Eu já sabia o que fazer. E quando ela chega às vésperas de completar 3 anos de idade, eu me deparo com uma criança que tem uma perda de visão. Então, ela não era uma criança que teria deficiência visual, mas passa a ter. E foi de repente. Então, da mesma forma que a minha filha perdeu parte, não digo parte, mas perdeu um pouco da visão dela, né? Ela tem menos visão. Poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, com um vizinho, com um amigo, com um conhecido. Tu pode estar andando na rua e ter um problema e cair, e um tombo banal, e te fraturar as costas, e tu passar a ter tanto uma necessidade especial momentânea, que é aquela que tu te machuca, e tu vai fazer fisioterapia e passa depois e recupera teu movimento, quanto pode ter uma deficiência permanente, onde tu vai realmente precisar. Sem contar, eu ia falar exatamente isso, né? A gente tem essa ideia de que a gente não precisa, mas que bom que a gente não precisa, mas não é garantido que um dia a gente não vá precisar. E outras coisas, tudo tem um porquê. Por exemplo, vaga de estacionamento. Para gestante e para deficiente, elas são mais próximas das entradas dos locais, para facilitar. Daí a pessoa vai lá. São mais amplas, para abrir a porta. Exatamente. Daí a pessoa vai lá, só um pouquinho, é só um pouquinho. Mas esse só um minutinho teu fazendo algo errado, tu pode chegar nesse um minutinho alguém que precise. E a pessoa não vai ter. Porque tu que não precisa tá ali, né? Então falta esse pouco de consciência, né? Então a minha ideia com essas lives, que tem o Alex fazendo acessibilidade pra gente hoje, é fazer com que as pessoas comecem a ter consciência do quão é importante esse assunto, e também, se não for para te ter empatia pelo outro, pelo menos tu te coloque no lugar de tipo, meu Deus, um dia, não sei, de repente eu possa ser a pessoa que vou estar ali precisando de uma calçada, de uma vaga, né? Daí, de repente, com esse pensamento um pouco mais egoísta, as pessoas abram a mente, né? De repente seja uma solução, já que pela empatia tá meio complicado. Verdade. Eu vou a vários lugares, assim, essa questão da vaga especial e da vaga de gestante, ela é mais ampla, assim, para poder abrir a porta do carro totalmente e tu conseguir tirar uma cadeira de rodas lá de dentro. Ou a gestante, no caso, como ela já tá com aquele barrigão, ela... tá horrível. Então, assim, aquela vaga, ela tem mais amplitude, né, para a porta poder abrir por completo. E às vezes eu vejo até assim, não tem um carro estacionado naquela vaga de pessoas especiais e é de uma pessoa especial. Tá lá o símbolozinho da cadeira de rodas atrás. Aí o que acontece? Vem alguém com a moto e para exatamente ali naquela marcação que tem ao lado da porta, aquelas listras no chão, que é aquela amplitude para a porta poder abrir. E aí como é que volta uma pessoa deficiente para botar a cadeira de rodas dentro do carro? Não volta. Com uma moto ali. Às vezes não é nem só a vaga. Às vezes as pessoas aproveitam aquele espacinho que tem ali, porque acham que não vai precisar, sabe? E assim são vários lugares. A fila de pessoas especiais, sabe? Às vezes a paralisia da Eduarda, ela não é visual, né? Tu olha para a Eduarda, tu não diz que ela é uma pessoa com deficiência. Já fiquei na fila para gente, vocês não dizem muito. Eu conheço a Duda e ela é terrorista, assim. Brinca, corre, faz tudo. Então já aconteceu de eu estar numa fila com ela, fila preferencial, e as pessoas me olharem e dizerem para mim, aqui é fila preferencial, não para quem está com criança pequena. Eu disse, não, mas espera aí, que aqui, ó, ela é preferencial porque ela tem uma necessidade especial. E aí, quando tu olha o olhinho da Eduarda, tu vê o olhinho dela mexendo, aí que se percebe que ela tem alguma coisa diferente ali, né?
Agora tu me Então, deu uma deixa nessa questão do olhinho, né? Que tu tinha comentado comigo que teve uma criança que ficou perguntando sobre o porquê do olhinho da Duda tremer. Eu queria que tu falasse isso, um pouco, assim, que isso ajuda, né, a conscientizar e as pessoas às vezes ficam meio tipo, ai, não sei se pergunto, não sei, ai, não sei, finge que não vi, ou, né, ignoro, porque tem sim, muito disso, né? A pessoa não sabe tem. como chega. O que que tu Criança acha disso? a criança ela é um serzinho que ela não tem filtro, né? Eu costumo dizer que até eu, por conviver demais com criança, eu também não tenho filtro, que às vezes eu largo umas assim que as pessoas me perguntam, e aí, tô bonita? Eu olho assim, tá? Não tá não. Então não tem esse filtro, porque eu convivo muito com criança. Mas aconteceu um dia da gente estar juntos, assim, com outra criança do lado, numa parada de ônibus, e isso já tem um tempinho, e aí a Eduarda, né, conversando com uma outra criança, interagindo, e o olhinho da Eduarda não para, ele fica o tempo todo mexendo. E aí a criança olhou para mim e perguntou, por que que o olhinho dela tá mexendo? E aí a mãe dessa criança, dessa menina que estava junto, ela simplesmente puxou a menina e disse, não fala. Eu disse, não, deixa falar, deixa ela perguntar assim, deixa ela perguntar. É importante, porque ela vai saber, ela vai conhecer e não vai ser problema nenhum. Aí eu falei para Eduarda, conta para ela por que que o teu olhinho mexe. E a Eduarda sabe o porquê. Então a Eduarda fala, diz, não, bati a cabeça aqui e tal, visão. Então a Eduarda conta, né? E não tem problema quando a criança pergunta. Eu não me sinto nem um pouco ofendida, e eu ensinei a minha filha a não se sentir ofendida com esse tipo de pergunta, porque é uma curiosidade natural de outras crianças, e às vezes até de alguns adultos também é uma curiosidade natural. E a partir do momento que tu questiona, eu acho que tem uma. Tu pode chegar e perguntar pra pessoa, olha, eu posso te perguntar o porquê que o olhinho da tua filha mexe? Ou perguntar para ela, olha, eu posso te perguntar por que que teu olhinho tá mexendo? Ela vai explicar, eu vou explicar, sem problema nenhum. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu não vou dizer, oh meu Deus, que horror, olha o que você está fazendo, você está questionando. Não, é natural. E é importante as pessoas saberem. Porque só conhecendo é que tu vai saber como lidar com uma situação dessas. Então hoje tu pode perguntar para minha filha, amanhã tu pode ver uma outra pessoa na rua com a mesma situação e pensar, não, peraí, agora eu já sei. Ela não tem tanta visão, ela tem baixa E o visão. olho, ele treme porque ele fica tentando buscar o foco, né? Ele busca o foco. Como Isso. ela perdeu da visão, ela tem de 35 a 45% da visão. Então o olho dela ele tenta achar o foco do que ela tá para onde ela tá olhando. Então o olhinho dela fica o tempo todo se movimentando. E assim, na questão, então, das escolas, tem essa necessidade. Eu acho que não é só das escolas, né? Acho que de modo geral, das pessoas entenderem que a acessibilidade não é só para cadeirante. Eu acho que isso é. Eu não sei por quê, eu não estudei essa parte, o porquê que caiu no consenso que as pessoas colocam na cabeça que a acessibilidade é só tu ter um espaço para cadeira de rodas. Né? Então é isso que a gente está querendo desmistificar aqui com essa série de lives, que eu vou trazer várias pessoas, provavelmente a Mi, porque a gente nem entrou na questão dela como professora, a gente está falando dela como mãe hoje, né? Na educação, vendo ela como mãe, né? A visão de mãe dela. E a gente quer desmistificar isso, porque é como tu falou, né? Existem N tipos de deficiências. Tem pessoas que têm autismo, por exemplo, que, olhando, tu não diz, né? Então, é conscientizar, creio eu. As pessoas, elas têm aquela coisa assim, ó. Qual é o conceito de pessoa com deficiência? Ou ela usa cadeira de roda ou ela tem síndrome de Down. Ponto. Então, tu não consegue... isso tá no imaginário das pessoas. As pessoas não conseguem compreender que uma pessoa que tem paralisia cerebral, nem sempre ela vai ser um cadeirante. Uma pessoa que tem autismo, ela não vai ter características de uma criança com síndrome de Down. Então, as pessoas, elas confundem muito isso, muito isso. Então, é como se tu colocasse todas as deficiências tudo junto numa caixa
e só existisse 2 aspectos, assim, ou ela usa a cadeira de rodas, ou ela tem a síndrome de Down. E, na verdade, E a gente tem... Oi? Pode falar, pode falar. Então, a gente tem assim, ó, a Eduarda, por exemplo, ela tem paralisia cerebral atáxica. Ela precisa de um andador para andar na rua, para circular. E eu não consigo usar esse andador, por exemplo, na rua com a Eduarda. Porque não existe a conscientização das pessoas, por exemplo, que se eu tenho uma pessoa que é cadeirante na minha vida, eu vou levar esse cadeirante na calçada. Eu não vou descer com esse cadeirante para a via. Mas, no caso de um cadeirante, eu ainda tenho a opção de botar na via e voltar para a calçada. No caso da Eduarda, ela usa um andador. Para ela ter autonomia e usar esse andador para ir, por exemplo, sair daqui de casa e ir no mercado ali aqui perto de casa, eu não tenho como deixar ela usar esse andador. Porque as calçadas simplesmente as pessoas fazem o passeio da frente da casa sem pensar que ali pode ser que algum cadeirante, alguma pessoa de idade, não precisa nem ser um cadeirante ou um deficiente, às vezes uma simples pessoa de mais idade já tem dificuldade de andar numa calçada. E isso é ignorado. A gente só se dá conta dessas questões da calçada quando a gente, sei lá, tropeça, né? Ou torce o pé. Daí fica assim, mas que calçada mal feita. Mas daí ocorreu isso uma vez que outra contigo, né? Há pessoas que enfrentam isso diariamente. Eu caí, tinha uma calçada perto da clínica onde a minha filha tinha, onde eu gostava com a pediatra da minha filha. A Rafa era nenê, 3 meses. E eu com ela no colo, eu saí do pediatra, andando na calçada, tinha uma pedra solta e ficava mais ou menos assim. Eu pisei na pedra e a pedra levantou. Quando ela levantou, eu perdi o equilíbrio e caí. Eu caí com uma nenê de 3 meses no colo. Então, e isso assim, eu não tenho deficiência nenhuma. Sim. Eu era uma mãe com um bebê no colo. Eu tenho no joelho de um tombo ali perto da Santa Casa, que eu tirei foto, peguei o telefone do senhor, é no escritório de advocacia que tem ali perto da Dom Feliciano. E quando passar essa pandemia, né, eu vou lá para ver se eles arrumam a calçada. Porque, como eu falei, eu fiquei com uma cicatriz no joelho. Mas se é um idoso, alguém que tenha uma mobilidade já mais debilitada, tropeça ali e tinha uma quina do lado que, olha, eu acho que eu tirei um tantinho, assim, podia ter batido a cabeça. Por causa disso, da pedra solta ali no meio da calçada. São coisas que a gente vai conversando. São pequenas ações. Arrumar, né? Porque é muito complicado. E o mais complicado que eu acho é Porto Alegre, segundo o IBGE, ser uma das capitais com maior acessibilidade. Daí tu fica assim, gente, como? Imagina que é menos. Mas é aquela coisa, em terra de caolho, achei isso, né? Que terra de cego, quem tem olho é rei, né? Exato. Então, Porto Alegre, se nenhuma cidade tem um balanço para cadeirante, Porto Alegre tem, ponto. Já é a mais acessível. E isso ainda estamos deixando muito a desejar, né? Mia, exatamente. Eu queria... A gente tem mais 2 minutinhos. Eu queria pedir para ti deixar uma mensagem para as mães de primeira viagem que estão descobrindo agora que o seu filho, a sua filha tem algum quadro de deficiência. O que tu diria para essas mães, de mãe para mãe? De mãe para mãe. E para o pai também, né? Que a gente está falando contigo, mas vale para a família de modo geral, né? Nossa. Tem muito pai também que frequenta lá a CDI, que é um super pai, né? Eu posso ler um textinho bem curtinho como mensagem? Claro. Ele é bem curtinho, tá? Como Deus escolhe mães de crianças especiais. Você alguma vez pensou como Deus escolhe as mães das crianças especiais? Eu já. Uma vez visualizei Deus pairando sobre a terra, selecionando um instrumento de propagação com um grande carinho e amor. Enquanto observava, ele instruía seus anjos a anotarem num grande livro. Para Beth, um menino, anjo da guarda, Mateus. Para Miriam, uma menina,
anjo da guarda, Cecília. Para Regina, Gêmeos. O anjo da guarda, Geraldo. Ele já está mais do que acostumado. Finalmente ele olhou para um anjo, sorriu e disse: para esta mulher, deu uma criança deficiente. O anjo, cheio de curiosidade, perguntou: por que ela, Senhor? Ela é tão alegre. Exatamente por isso, disse Deus. Como eu poderia dar uma criança a uma mãe que não soubesse o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Perguntou o anjo. Deus respondeu: eu não quero que ela tenha muita paciência, porque aí ela vai se afogar num mar de autopiedade e desespero. Logo que o choque e o ressentimento passarem, ela saberá conduzir. E eu a estava observando hoje. Ela tem aquele forte sentimento de independência. Retrucou o anjo. Ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo, e não será fácil. Além do mais, Senhor, eu acho que ela não acredita na sua existência. Deus sorriu e disse: não tem importância, eu posso dar um jeito nisso. Ela é perfeita, possui o egoísmo no ponto certo. O anjo engasgou e disse: egoísmo, Senhor. E isso, por acaso, é virtude? Deus acenou que sim e acrescentou: se ela não conseguir se separar de sua criança de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, essa mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita, ela ainda não faz ideia, mas ela também será muito invejada. Sabe? Ela nunca irá admitir uma palavra não dita, nunca considerará um passo como uma coisa comum. Quando sua criança falar mamãe pela primeira vez, ela pressentirá que está diante de um milagre. Quando ela descrever uma árvore com um pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucos podem ver a minha obra. E eu permitirei que ela veja claramente o egoísmo e a crueldade e o preconceito, e eu ajudarei ela a superar tudo isso. Eu estarei ao seu lado a cada minuto de sua vida, porque ela estará trabalhando junto comigo. Bom, disse o anjo. Bom. E a quem o Senhor está pensando mandar como anjo da guarda para esta criança? Deus apenas sorriu e disse: apenas lhe dê um espelho, anjo. Dê um espelho para essa mãe. Já é o suficiente. O autor é desconhecido. Lindo esse texto. De quem é o autor? É desconhecido o autor. Lindo, lindo. Gente, obrigada, Mi, por aceitar o convite. Obrigada, Alex, por topar junto com a Vivi, tá com a gente nesta tentativa de transformar. Olha, eu tô mareada. Essa tentativa de transformar o mundo em um lugar mais acessível. Vamos com fé, vamos seguir trilhando. Quarta-feira que vem tem live na sequência, mais para frente eu digo com quem. E quem quiser, entre em contato, vamos fazer uma corrente para tentar dar mais dignidade, dar mais independência, autonomia, porque o que as pessoas querem, independência, autonomia, é direito de todo mundo. Está no artigo 5º da Constituição, né? Verdade. Liberdade, igualdade, segurança. Muito obrigada para vocês terem topado e a gente se vê semana que vem e a gente fica nas redes. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchauzinho.